Começa agora o Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos exibir um documentário que fala sobre os refugiados de Angola e da República Democrática do Congo que vivem aqui no Brasil. O trabalho mostra desafios de adaptação com o idioma e com os costumes daqui, além de relatos de preconceito e racismo. O doc foi feito como trabalho de conclusão de curso em 2014 por alunos de jornalismo da FAPCOM. Então, assista agora a primeira parte do doc A Vida é Luta. Roda aí. A vida é luta de todos os dias. Eu não posso ficar lá no Congo. Então, naquela guerra, o meu pai faleceu, né? Et pour regarder si ma famille existe. Hoje eu sou refugiado. Estamos refugiados, mas não seremos refugiados para sempre. Chiwami mimpe, yeso na bilanga. Chiwami mimpe, chiwaya wesu. Daniel azalaki, na bilanga na bakosi. Yembela yawe, yawe yayoki yawe. Essa música fala um pouco que o Daniel, quando ele esteve na cova, ele pediu por socorro de Deus, entendeu? E Deus foi e ajudou ele, e que nós, os refugiados nesse momento, no caso, são o Daniel, que está pedindo ajuda, que precisa. Na vida do Congo, para outra pessoa estava ruim, mas para mim, sabe o que? Meu pai estava trabalhando no governo, você sabe as coisas do governo. Todas as pessoas que trabalham no governo são ladrão, porque meu pai também estava trabalhando no governo, é assim mais nada. Ouais, ma vie au Congo c'était bien. On vivait au Congo, mon père était militaire. Ouais, il y avait un assaut des coups d'État qui étaient prévenus aussi au Congo. La sortie du président Mobutu et l'entrée du président Kabila. Depuis que le président Kabila était venu, mon père était militaire. On vivait au camp militaire. Donc on s'est replié en sécurité. On venait nous menacer, on avait arrêté mon père. Mon père est en prison jusqu'à aujourd'hui. Il a fait beaucoup des années en prison. Meu pai, sabe o que? Sabe o que? As coisas do partido, né? Partido política, né? Meu pai também estava na oposição. Quando meu pai morreu, aí estava triste, estava ruim. Aí. A minha vida era uma vida boa, né? É que o meu pai era um pai que tinha dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, então é que aconteceu que na minha terra tivemos lá uma guerra de 32 anos. Um dia antes da gente sair de lá, nossa casa foi invadida, porque além das guerras que estavam acontecendo dos partidos, se você não era de um partido, o pessoal reconhecia que você não era, eles invadiam. Então a gente saiu e nossa casa foi invadida. Graças a Deus a gente conseguiu, porque senão eu não sei se eu estaria aqui. Então, naquela guerra, o meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu e aconteceu que eu fiquei vivendo com minha mãe.
minha mãe saía sempre para ir procurar um emprego, então, já que lá ainda era no momento da guerra, então a gente não dava para arrumar, não dava bem para poder arrumar um emprego. É que minha mãe de tanto saído, então aconteceu que minha mãe foi sumida. Minha mãe sumiu, é que eu fiquei morando sozinho. Estava um estado muito crítico, muita gente morreu e as guerras começaram nas províncias, digamos assim, nas cidades distantes da capital, e depois elas foram chegando até Luanda. E quando chegou a Luanda, muita gente teve que sair, entendeu? Fugir para salvar a vida. Eu e um amigo meu chamado Flávio viemos para São Paulo, quer dizer, perguntamos, na verdade, onde é que fica uma cidade grande? Aqui. A cidade grande que dizem é aonde? Aquele que nós temos visto na televisão fica aonde? Olha, peguem esse ônibus, vão descer no lugar chamado Barra Funda, enfim, tapapá, aquele é o lugar grande. É isso, é isso. Aí quando eu cheguei, mas eu vi o Brasil, tipo, ainda não, porque ainda não estava acostumado, não. Estava a ver, tipo, todo mundo está estranha, né? Estão estranha, complicado, não conversa direito, não. Il y avait quelqu'un qui m'avait pris à partir du Congo, il m'a ramené ici au Brésil parce que j'avais pas de sécurité. Nós viemos para cá através de uma igreja que nos ajudou lá. A gente conseguiu vendendo algumas coisinhas e a gente veio de avião. Quando a gente veio, a gente ficou perdido, sem saber para onde ir. Bom, são pessoas que saem às vezes com a roupa do corpo. Eles não tiveram um mínimo preparo emocional. Eles não escolheram sair. Então, é um tipo de imigrante que precisa muito mais cuidado, muito mais apoio. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'étais moi-même, je ne savais pas à qui parler. Et puis, un Africain qui m'a dit, tu n'as pas de case pour habiter. J'ai dit, je n'ai pas de case. Après, il m'a amené au Caritas. Là, no Caritas, il m'a cherché l'endroit où je peux habiter. J'avais parti au Caritas et Caritas m'a fait tout et Caritas qui m'a envoyé à la brigade minère là-bas. Nós viemos aqui para desempenhar outras funções, como a recepção do imigrante, o atendimento, orientação, a prestação de serviço, prestação de informação. Isso é muito falho, porque muitas vezes a própria Polícia Federal não aceita o pedido de refúgio ou não informa para aquele imigrante que ele tem direito de solicitar refúgio. A partir do momento que você aparece e dizer que eu sou ilegal aqui e agora quero me legalizar, e já por motivo desse e aquele, você automaticamente é capaz de conseguir refúgio. Porque ninguém vai te falar que vai embora, se eu quero ficar aqui. Assim como nós somos bem recebidos em outros países, também acredito que seja bom que nós assim também o façamos. Eu acho que é uma oportunidade que eles têm, né, de mudar de vida, já que no país deles eles não conseguem viver direito. Uma palavra que resume, eu acho que é a necessidade. Eu conheço os problemas que eles têm, os problemas sociais, os problemas políticos, as circunstâncias raciais que existem, que eles inclusive vão enfrentar aqui muita dificuldade racial. Então é difícil, tem uns que vêm e sofrem muito preconceito realmente, daí nesse sentido eles acabam tendo menos oportunidades. Eu não sei, assim, eu imagino que seja alguém acolhido em algum país, não sei, por algum motivo teve que ser expulso de onde estava.
Não sei. As pessoas aqui desconhecem o que é refugiado, entendeu? Elas pensam que é alguém que matou alguém, fugiu para cá, ou roubou e fugiu para cá. Não, um refugiado é alguém que está saindo do seu país devido a N motivos de guerra, questões religiosas, entre outras coisas. Ser perseguido por políticos, vão lhe matar, esse indivíduo vai fugir. Esse indivíduo está a ser perseguido por qualquer órgão religioso, ela vai fugir. O refúgio ele é definido na Lei 9474, né, de 97. Isso veio de uma convenção pós-Segunda Guerra Mundial para proteção internacional das pessoas que são perseguidas em virtude da guerra, em virtude de crença, em virtude da raça, opinião política, enfim, qualquer perseguição que possa ameaçar a vida dela, direta ou indiretamente, ou de sua família. Já o imigrante é um indivíduo que ela sai do seu país por livre suas vontades. Se a gente for pegar hoje o que diz a lei, né, o Estatuto do Refugiado, é uma lei que sempre não trabalhou a favor do africano e nem vem trabalhando. Portanto, a política brasileira para refugiados, é um mecanismo que produz essa categoria de imigrante irregular, que no caso são os africanos. Né? Então acolhe os refugiados, mas quem depois faz isso é a Missão Paz, o Arsenal da Esperança e a Casa da Mulher. Então não é só a legislação, tem que fazer algo depois para transformar em realidade a legislação. Faz a gente refletir, né, Carol? E para conversar um pouquinho sobre como foi realizar esse doc, recebemos no estúdio 2 integrantes do grupo, Lohane Santos e Cível Esteva. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Obrigada. Então, para começar, de onde surgiu a ideia de fazer um documentário para esse tema? Bom, um ano antes da gente ter que escolher a temática do TCC, eu e a minha amiga Letícia, que é uma outra integrante do grupo, a gente foi no evento da Secretaria de Justiça de São Paulo, que fala sobre refugiados. E na época a gente também tinha pouco conhecimento sobre o tema e a gente acabou gostando. E aí com isso a gente acabou fazendo outros trabalhos, né, com essa temática, e na hora de decidir, na hora que a gente fez o checklist de que temas seriam possíveis, a gente achou que esse seria o mais viável e a gente acabou fazendo uma pesquisa rápida e a gente não achou conteúdo sobre isso, principalmente sobre os refugiados da Angola e do Congo. E os orientadores, logo de cara, aceitaram esse tema? Então, você antes faz, né, uma lista dos 3 possíveis orientadores que possam te ajudar na execução deste trabalho. Aí sentamos, né, o grupo e evidenciamos os que melhores podiam nos assessorar nesse trajeto. Aí a coordenação da Papicom escolheu a Deise Rosa para nos assessorar. Ela também desconhecia um pouco o tema, mas assim, eu costumo dizer que foi a mulher forte que primeiro acreditou, né? Porque foi ela que falou assim, não, nós vamos nessa, estamos aí. Então foi graças ao apoio dela, que falou que nós tínhamos capacidade de execução, que se deu o trabalho. Você falou de pesquisa. Como foi esse processo de pesquisa? É difícil achar dados sobre esse assunto aqui no Brasil? Então, quando a gente focou os países Angola e Congo, a gente achou dificuldade em saber sobre esses refugiados aqui no Brasil. Então, o material sobre refugiados de Angola e do Congo é muito difícil. Agora, de refugiados, livros, a gente achou um. Apenas um. Que até ele estava em falta, né, no momento que a gente precisou, então a gente teve que dar uma corrida aí para pedir para a editora, conseguir um exemplar, mas agora, em geral, sobre refugiados, é razoável o material, né? Isso, é porque lembrando que era o boom da época da Síria, né? Então a Síria estava muito em evidência. Então a Síria, em estado de São Paulo, era a população de maior número, né, de refugiados, solicitantes de refúgio. E depois vinha seguido por a República Democrática do Congo e, em terceiro lugar, Angola. Mas por que escolhemos, então, a República Democrática do Congo e Angola? Porque a Síria, existem umas entidades privadas que ajudam elas a vir para o Brasil. E o poder aquisitivo do sírio é maior. Então, falar de um refugiado negro, de uma cultura, de um país que não é desenvolvido, isso nos motivou, né? Então, isso veio como trazer... Mas o que
O que acontece? Porque apesar de hoje estarmos, né, na época, em 2014, 2013 para 2014, estarmos ainda num período de não preconceito, existe o preconceito velado sobre o negro, né? Ainda mais numa megalópole como São Paulo. Então, como era eles vir para cá? Esse foi o nosso foco inicial de reintegração aqui. E na hora de colocar a mão da massa, como foi fazer a seleção dos personagens? Bom, primeiro a dificuldade de conseguir os personagens, né? Porque como eles estão refugiados aqui, eles são meio arredios. Então, para você conseguir, a gente tem que acabar, querendo ou não, criando um vínculo. Sim. Então, não adiantava a gente chegar, a gente pode te entrevistar, a gente pode falar com você para fazer um TC? Não dava. Então, a gente tinha que chegar, conversar, tudo bem e tal, o que você está fazendo aqui, como foi seu dia, tentar criar um vínculo com eles para que eles tivessem confiança na gente e a partir disso eles confiassem que eles poderiam contar a história deles. Sim. E aí a gente teve que colocar o pé no barro e ir atrás e assim, passar tardes em lugares onde eles ficavam, né? Isso, para que eles pudessem reconhecer a gente como uma pessoa, né? Porque na cabeça deles, um branco ter amizade com um negro era suspeito, né? Muito suspeito. Então, eles achavam que, mas por quê? Né? Eles sempre perguntam, mas por que você quer falar com isso? Você quer só me usar. Então, quebrar essa ideia do uso para poder contar a história dele, para poder formar a sociedade, foi um pouco complicada. E outro fator também que prejudica é as instituições que acolhem, né? Mas ela também bloqueia o acesso de você a eles. Porque ela fala assim, olha, você não pode aparecer na mídia, você não pode isso, não pode aquilo. Então é muito não para pouco sim para eles, para quem está chegando e não conhece nada. Então, às vezes você falava, não, mas eu não posso. Então nós tomamos vários tocos, né, assim dizendo, porque a gente foi, esperou e o sujeito não apareceu, né? Então, mas nós ficávamos lá, e aí a gente acabou conhecendo o irmão, o tio, e aí a gente foi construindo a história à medida que cada um foi... Sim. Muitos do que a gente marcou uma entrevista não apareceram, deram perdido, e aí por ficar, né, onde eles estavam, aí a gente puxava assunto com um, com o outro, e aí a gente conseguiu as fontes, realmente. Né? Que legal. Mas quando vocês chegaram assim neles, eles entendiam o idioma da gente? Assim, que a gente fala o português, eles falam meio enroladinho? Foi fácil para vocês? Então, não foi fácil porque eles não entendiam, né? Até eu achei interessante que os africanos falaram assim, como vocês não falam com facilidade o inglês, né? Porque eles falam 3 ou 4 idiomas, mais 5 ou 6 dialetos. Né? Então, eles têm um vocabulário assim de fala muito gigante, né? E de línguas também. E quando a gente chegava para falar com eles, o português é um pouco mais difícil. Vocês falavam português? O português. Porque seria interessante para nós passássemos também no documentário a fala deles em português, né? A psicoadaptação deles aqui, né? Tanto emotiva como social e tudo mais. Então foi bem trabalhoso nessa questão. Então a gente falava assim com eles e aí eles, na medida que eles iam entendendo, eles iam falando. E quem não entendia tinha o amigo que interpretava. Que legal. E aí dava um auxílio. Mas nós fomos meio loucos, porque tem alguns que falam francês. E tem algumas gravações, né, que nós fizemos em francês. E ninguém do grupo fala francês. Então a gente confiou totalmente que ele estava falando a verdade ali. Porque senão você não tinha, né? A gente mostrou para eles a importância da história para a conscientização do papel social que eles estavam exercendo aqui no Brasil e na cidade de São Paulo. E como essas pessoas enxergam o Brasil? Como elas veem a população, a cultura? Bom, alguns, eles realmente gostam, sabe? Tanto que tem uma parte do documentário que a gente acaba falando um pouco de racismo e um fala assim, se você me chamar de negão, eu não vou me ofender, porque eu sou negão. Então, tipo assim, ele gostava bastante, né? Estava gostando bastante de São Paulo. E outros já tinham experiências tristes, né? Que sofreram racismo. Então, assim, alguns foram bem recepcionados, mas a maioria não. Então, alguns querem continuar ficando, mas a maioria deles quer voltar, eles têm saudade, né, da nação deles, por conta tanto da família, dos familiares que estão lá, mas também por conta que aqui chegaram e não foram tão bem recepcionados, né? E a gente pôde assistir também o grau de preconceito que se tem com eles, né? Porque às vezes nós andamos com eles em ônibus e tudo mais, então quando eles sentavam próximo às pessoas, e pessoas de maior idade, né, se levantavam,
sabe? Não gostavam de ficar perto deles. Não ficavam olhando de canto, né? Tipo assim, ou se a gente estava próximo, ficava vendo por que a gente estava próximo, sabe? Então via sempre como neles uma pessoa de perigo. Sim. E não a situação que, ao contrário, né? Que eles são uma pessoa em situação em perigo. E não de perigo. Mas assim, vocês sentiram que na maioria dos entrevistados eles estavam aliviados de estarem aqui no Brasil ou eles estavam ansiosos para voltar para o país de origem? Mega ansiosos para voltar para o seu país de origem. Porque o refugiado, a pessoa que recebe como o termo refugiado, né, ela não pode voltar mais para o país. Ela perdeu totalmente a nacionalidade de lá, porque ela é perseguida por motivos lá, né? E então, jamais ela vai poder voltar. Só que na cabecinha deles, o sonho de reencontrar a família, que teve um que a mãe saiu e não voltou mais, o pai foi morto, o irmão não sabe para que lado está. Então, eles têm esse desejo de reencontrar a família. Mas só que, na realidade, para nós que estávamos vendo o outro lado, foi bem difícil do lado humano, porque nós sabemos que esse sonho deles, apesar de ser possível, é impossível, né? Porque eles não podem voltar para lá mais. O que deixa o doc mais instigante é a forma que cada um tem uma história diferente para contar, né? Como que foi isso para vocês? Bom, foi interessante porque na construção de cada personagem, cada um traz a sua peculiaridade. Sim. Né? E cada um, no documentário, assim, todos os que passaram pelo documentário, eles vêm de pessoas que que eram oposição ao partido político em seus países. Né? Um era filho de deputado, outro filho de militar, outro filho de governador. Então eram pessoas, outros funcionários públicos, então eram pessoas que estavam ligadas diretamente ao governo. E ver como que isso foi feito, né? Que para se chegar ao poder, até que ponto se fazia, né? Então você ia eliminando as pessoas e iam fazendo que as pessoas opositoras daquele país chegavam para cá. E o mais interessante é que nós tínhamos um documentário de 16 anos, na época que nós encontramos ele no abrigo, a gente foi atrás de e lá encontramos ele. E ele prontamente pôs à disposição a dar a entrevista. Só que para ele nos conceder a entrevista, era preciso de uma autorização jurídica, que a gente não ia conseguir nunca. Né? Mas ele pegou e falou assim, não, eu tenho um domingo à tarde livre, eu saio e me encontro com vocês e cedo a entrevista. E aí a gente ficou assim, vamos fazer, não vamos fazer, né? Mas poxa, Aí fomos e gravamos com ele, e a história dele é muito bonita, né? Porque ele fala assim, ele veio para cá na época da Copa, né? Ele veio mesmo assim escondido. Então, quando chegou aqui, ele não tinha ninguém. Né? E foi um amigo africano que falou para ele que a Caritas ia acolher, e a Caritas que encaminhou ele para um abrigo. Você está falando dessa questão do abrigo. Como que é para eles aqui o abrigo no país? Que eles chegam aqui e não conhecem ninguém, né? Então, a primeira instância, eles são direcionados para o Caritas. Né? Aí o Caritas é que indica os abrigos. O que é esse Caritas? A Caritas é uma instituição não governamental da Igreja Católica, né? Que ela ajuda, geralmente, as pessoas que estão em situação de perigo. Né? E ela dá esse suporte para eles. Gente, o papo tá muito legal, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Espaço Universitário. No próximo bloco, a gente fala um pouco mais dos refugiados no Brasil. Não saia daí, o Espaço Universitário volta já. Voltamos com o Espaço Universitário, o programa que apresenta documentários feitos por alunos de comunicação. Aqui com a gente estão os jornalistas Lohane Santos e Silvio Estevão, que fizeram um doc sobre refugiados no Brasil. Agora, na questão recepção, na opinião de vocês, o Brasil recebe bem, recebe mal, precisa melhorar? Outra defasagem que nós encontramos é que a própria Polícia Federal, no seu departamento, ela não tem uma pessoa ou pessoas, né, que se pautem o que é o refúgio. Não se tem. Então, uma hora é pelo Estatuto do Estrangeiro, outra hora é pelo Estatuto do Imigrante. Mas não se tem refugiado. Então, o que é o refugiado? Fica essa lacuna, né? Mas na questão de recepção, o Brasil, ele representa como um país acolhedor para fora.
Na realidade, não é bem isso que acontece. Né? Então, assim, você acolhe, mas o que eu faço com quem eu acolho? Quando eles chegam aqui, a realidade é outra. Então, é bem diferente. É isso mesmo os próprios refugiados relatam. Né? Uma ideia que se tinha, né, de quando vieram para cá, e a ideia depois que eles se embasaram por estar aqui. Existe muita burocracia para um refugiado se regularizar aqui no Brasil? Existem muitas, porque, como eu disse, né, anteriormente, o Brasil não se tem políticas públicas de refúgio. Então, uma hora pautada pelo Estatuto do Imigrante, uma hora pautada pelo Estatuto do Estrangeiro, então, o que fazer com isso? Né? Se eu sou imigrante, se eu sou estrangeiro e que eu estou em estado de refúgio. Então, se não se tem essa política e não se tem pessoas que falam os idiomas, que falam a língua deles, então isso dificulta muito, o que acaba jogando para a Caritas, né, e a Missão Paz Lagricério, que acaba fazendo essa seletiva e falando junto com seus advogados e profissionais da área, encaminhando e providenciando os papéis que possam ajudar a pessoa nessa situação. Porque também se tem, e nessas também há defasagem nessas entidades, porque eles também, uma hora, para poder agilizar e garantir uma proteção para quem está aqui, eles acabam falando, vamos como refúgio. Então, fica complicada essa questão, né? Existem muitas barreiras que dificultam e, às vezes, um modo mais fácil é colocar como refúgio. E para eles conseguirem se manter aqui, conseguir emprego, é muito difícil? Alguém ajuda? Como é que funciona? É bem difícil, assim, eles acabam ficando com... alguns contaram, né, assim, esses trabalhos de McDonald's, eles acabam pegando trabalhos mais simples, trabalhos que não precisam de tanto estudo, mesmo eles tendo estudo. A maioria deles tem um curso técnico, tem um curso superior que fizeram no país de origem, e eles chegam aqui e acabam pegando trabalhos inferiores e sendo explorados, que aí eles acabam recebendo menos. E assim, né, nos contratos eles não têm muito acesso, também não têm muita noção, então eles acabam sendo explorados por trabalhar mais e receber menos. E por essa questão da regularização, muitos não mostram o rosto, né? Eles que pediram isso? Então, é uma ideia que as entidades que acolhem passam para eles. Porque se o país de origem descobre que ele está refugiado num país, ele pode mandar matar. Então, essa defesa de a gente não mostrar o rosto, não mostrar os verdadeiros nomes, é uma proteção para eles. Né? Porque quando você sai em estágio de refúgio, você sai caçado. Você sai com risco eminente de vida. É isso que determina um refugiado. Né? Se você não tiver fundados temores, você não precisa, você pode ser um migrante, um estrangeiro. Agora, o que dá ao refugiado, o termo refugiado, é esse risco de vida. Por que o Brasil? Por que vocês acham que eles escolheram esse país especificamente? Um deles, né, citou que queria vir para uma grande cidade, né? Ele fala que quer vir para uma grande cidade. Então, eles direcionam São Paulo, né, até o centro. E 3 deles foram atraídos bastante por conta do futebol. Então, todos os mais novos, né, os meninos mais novos, eles gostavam do futebol. E aí eles queriam vir para o Brasil por conta da história do Brasil com o futebol. Gente, o papo tá incrível. Nós vamos assistir a segunda parte do doc, A Vida é Luta. Roda aí. Eu procurei a polícia, então eu procurei a polícia, eu expliquei a minha história, então ele conquistou um abrigo para mim. Para mim tudo é melhor, né? Eu estou bem acolhido lá, todo mundo se comporta bem comigo. A gente está tentando de enfrentar esse problema junto com os comitês estaduais, mas também junto com nossos parceiros, junto com as casas de acolhimento sobre esse problema. Mas sim, estamos cientes que tem refugiados que não conseguem, porque ainda as capacidades dessas casas de acolhimento são limitadas. E como o número de pessoas que estão chegando é bem grande, é ainda uma complicação. Curiosamente, os principais doadores do Aquino são os governos que têm as piores condições de acolhimento para os imigrantes, para os refugiados, né? Com esse conjunto aí de prisões, né? E outros tipos de nomenclatura que eles usam, né? Enfim, né? Então, até que ponto o Acnur pode se colocar como porta-voz global dos refugiados, sendo que ele recebe majoritariamente
dinheiro desses próprios países. É o mais importante eles poder arrumar um emprego para poder pagar um aluguel e para poder sobreviver. Hoje em casa está bagunça. Les Brésiliens ne respectent pas nous les Africains. Sur 100%, sont 10% qui respectent les Africains. 90% ne respectent pas nous les Africains. C'est vraiment difficile. É muito difícil. É muito difícil de conversar com o brasileiro. Primeiro é que eu não sei falar língua portuguesa. E segundo, eu não tenho, como eu falo, amizade com o brasileiro. J'aime le Brésil, mais le Brésil, il y a beaucoup de cas ici au Brésil qui ne plaît pas ici au Brésil. Il y a des meurtres, des vols, tout là, ça ne me plaît pas. Je vais revenir dans mon pays. Ici, c'est pas mon pays. Eu sempre que vou falar do brasileiro, eu só tenho a agradecer, sabe? Porque eu acho que eu já ouvi, eu já conversei com outros refugiados que estão em outros países e que eles não conseguem colocação como de repente aqui iriam se colocar no mercado. Eu gosto de brasileiro, né? Eu gosto, porque eu cheguei aqui, eu vi, desculpa, aquele sistema de racismo. Aqui não tem racismo, meu. Esse aqui é brincadeira. Deixa eu falar isso. O racismo daqui, você sabe, eu sou negro, né? Você vai me chamar negão. Não é racismo. Depois tá me ofender macaco. Não, meu, porque você já me chamou negão. Negão é a mesma coisa. Não tem racismo, meu. MC, faz alguma coisa pra gente fazer, porque sabe que um dia Deus vai fazer milagre, fazer um negócio. Tem que cantar, meu. Ah, quer que eu canto? Canta só assim. Ah, meu, você tem que falar. Não, tem que falar, meu, tem que falar, meu. Oxe, pra cantar mesmo? Sério? Canta mesmo. Tá bom, vou cantar a música que tava tocando. Oh, canta, meu, tem que cantar só assim. Tá bom, então. Novinha da serra que curtiu uma esfregada, empina a bunda e sarra na rapaziada. Eu sei que você já tá preparada. Essa eu fiz pra elas, essa eu fiz pra elas, essa eu fiz pra tu e pras novinhas da serra. Essa eu fiz pra elas, essa eu fiz pra elas, essa eu fiz pra tu e pras novinhas da serra. Atualmente sou professor de inglês. Sou eletricista, daqui a pouco aqui estou fazendo curso de engenharia, né? Eu fiz muito trabalho como promotora de eventos, modelo fotográfico. Que eu saí porque foi o meu objetivo de continuar o meu futebol profissional no país europeu, como se fosse um país americano. Eu imaginava é um país bom, né? É um país desenvolvido, entendeu? Um país desenvolvido, só isso. É um país que tem o melhor futebol do mundo. Je veux de revenir dans mon pays et de prendre une fille brésilienne, comme j'avais déjà dit, pour prendre une fille brésilienne, de les ramener là-bas au Congo et de mettre au monde. J'aime des enfants morenes, comme on appelle ici au Brésil morena. Je vais prendre une femme brésilienne ici qui va faire tout pour moi là-bas. Je suis ici au Brésil pour trouver un moyen de vivre et un jour de revenir à mon pays pour construire et pour regarder si ma famille existe. Je ne sais pas s'ils sont là tous, si on l'a enlevé ou s'ils sont en prison, je ne sais pas.
Mais je sais que Dieu est là, ils sont là. Un jour, je vais retourner dans mon pays pour le voir. Meu sonho, eu sei, Deus vai fazer milagre um dia. Vou chegar a uma grande cantora. Grande cantora. Minha família, eu vou falar para eles não se preocupar, porque eu estou bem tratado, eu tenho tudo aqui, não me falta nada. É que para ele ter a paciência. Minha família me falta muito. De temps que je suis ici, je ne peux pas causer avec eux. Alors je n'ai pas de nouvelles de ma famille. O meu maior sonho é um dia poder reunir toda a minha família. Todos que estão por aí, seja na Europa, na África, e podermos estar reunidos, meus avós conhecer os netos que não conheceu. Famille anglaise, toute ma famille me manque. J'aime voir ma famille, je ne sais pas s'ils sont tous en vie, bien s'ils sont tous morts, je ne sais pas. Mais j'aime ma famille, c'est toute ma vie, mais je ne sais pas. A mensagem que eu gostaria de dar pelos brasileiros é que para ele tem sempre amor, carinho da gente, né? Se a gente está aqui no Brasil, né, é pelos umas coisas que acontecem no nosso continente de África, né? Então a gente está fugindo esses problemas. Naquele dia estava em casa, aí peguei o caderno, falei, que eu vou fazer agora? Aí a inspiração chegou. A vida é boa, mas tem que, se você tiver sua vida até ficar boa, tem que trabalhar. Não pode roubar o negócio dos outros, porque a vida vai ficar melhor para você. A vida é luta de todos os dias. A vida é luta, porque eu cantei assim. La vie est belle, la vie douce, combat toujours, combat tous les jours. Parfois je suis, parfois je doux, yeah, yeah. Muito legal esse tema, né, Dri? Muito legal. Mas então, vocês têm alguma história interessante de bastidor para contar pra gente? Histórias, acho que é o que a gente mais tem. Temos várias. Uma, por exemplo, é que um dos refugiados, ele simplesmente se apaixonou por uma das nossas integrantes do grupo
E aí tanto que ele fala que ele queria arranjar uma mulher brasileira, já jogando uma indireta para ela e queria levar ela para o país dele. E qual o conselho que vocês gostariam de dar para as pessoas que querem fazer um documentário sobre refugiados? Bom, dá trabalho, né? Assim, é difícil. Sim. A gente tem que ter muita compreensão com eles, pela situação que eles estão. E assim, cada dia é um desafio. A gente não sabe quando a gente vai conseguir, se vai conseguir, como vai ser a história, onde a gente vai estar. Então, assim, requer trabalho, dedicação, mas é muito gratificante, vale a pena. E são experiências que a gente leva para a vida inteira, né? Experiências de vida e aprendizagem. Viu, gente? Não desiste. Mas então, gente, muito obrigada pela presença, viu? Vocês querem deixar algum contato? Bom, meu e-mail é lohane, lorane.s.santos@hotmail.com. O meu é sjelagoa@gmail.com. Legal, Silvio, obrigada. E se você também tem um trabalho audiovisual, manda pra gente. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Já aproveita e curte a nossa página no Facebook, facebook.com/espaco universitário sp. Até a próxima. Tchau!